Nosso assunto de hoje é um assunto muito grave, é realmente repugnante o que eu tenho a mostrar para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham sabido que ontem foi dia 21, antes de ontem, no dia 20, foi concluído um estudo muito importante que mostrou que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Vocês não estão escutando errado não, foi exatamente isso que ele fez. Foi deliberado, tudo que nós presenciamos agora nesse um ano e um mês agora já indo, foi de caso pensado. E é isso que nós vamos mostrar em detalhe aqui, tá? Mas vamos voltar ao assunto agora, em função inclusive da pandemia. Nós estamos aqui na Carta Capital e o impeachment de Bolsonaro é questão de vida ou morte. Isso é um editorial da Carta Capital. Vocês têm alguma dúvida que isso é realmente necessário? Que Bolsonaro saia? Esse estudo do dia 20 agora, da USP, ele realmente joga por terra qualquer chance de permanência de Jair Messias Bolsonaro na presidência. Jair Messias Bolsonaro e seu governo, a alta gestão do governo, elas não estão aqui para governar para os brasileiros, elas estão para fazer política às custas da vida da nação brasileira. Foi isso que esse estudo mostrou. Eu não tenho a menor dúvida disso agora. Não é um progressista falando não, é um brasileiro falando agora, é um brasileiro tentando ser isento aqui no momento que falo com vocês. A pandemia, ela desnudou uma realidade. A realidade são as 212 mil mortes, 213 já hoje, do coronavírus. É onde a gente está. Quantas mais mortes vão precisar acontecer? Quantas mais? Vamos a 300 mil? Quantas mortes? Não é possível mais nós prosseguirmos com o governo Jair Messias Bolsonaro. E depois do escândalo que foi a falta de oxigênio agora no norte do Brasil, começou por Manaus, um estado crítico, tendo que a Venezuela socorrer o Brasil, os sindicalistas agora que estão fazendo articulação com os venezuelanos e trazendo oxigênio para o Brasil, porque o governo de Jair Messias Bolsonaro, ministro da Saúde, deixou a população inteiramente desassistida, quando era a responsabilidade do governo isso. E qual foi a desculpa dele? Não, o STF disse que não era responsabilidade nossa. Mentira, mentira deslavada. Lá naquele momento crítico onde Bolsonaro estava em guerra com os estados, o que o STF, aliás, por um recurso do PDT deliberou, é que era consorte, ou seja, tinha as mesmas responsabilidades, tanto o governo federal quanto o governo municipal e estadual. E sabe por que eles fizeram isso? Vocês sabem, é o resultado desse estudo que a gente vai mostrar aqui adiante. Bolsonaro estimulando as pessoas a se exporem ao coronavírus e, evidentemente, à morte, numa tentativa em vão de voltar à economia, ou seja, o país vai voltar a trabalhar independente do número de pessoas que morram. O resultado, meus amigos, é o desastre que nós temos agora. Depois dos Estados Unidos com 400 mil mortes, nós temos o Brasil com 213 mil mortes. O Brasil com 10% das 2 milhões de mortes aqui no planeta. É isso. E Carta Capital ainda, com esse quadro, com a comoção que se levantou no país, o país eu acho que começou a acordar, o país estava dormente. Vocês se recordam que meses atrás parecia até que o governo de Bolsonaro seria realmente confrontado e ele até poderia cair. Aquele movimento dos antifas, aquelas manifestações monumentais que aconteceram em São Paulo, em Brasília, Rio Grande do Sul, ele sossegou o facho. Ele ficou pianinho, claro, era uma enganação só. Aquele movimento cedeu, até porque a gente estava no âmbito de uma pandemia. A esquerda veio, alguns da esquerda, não era momento de se fazer isso. Como não era momento? Como não era momento? Tinha mais que continuar aquele movimento, porque de lá para cá morreram muitos mais brasileiros em vão.
E agora, com essa comoção toda, voltou novamente a chuva de impeachment contra Bolsonaro. E quantos impeachments estão lá agora? Só com Maia existem mais de 60 pedidos. E Maia, há pouco tempo atrás, ainda teve a pachorra de vir chamar Jair Messias Bolsonaro responsável pelas, naquela oportunidade, mais de 200 mil mortes. Ele é tão responsável por aquelas mortes, na época, mais de 200 mil, quanto agora, quanto aos 213 mil. Ele tem tanta responsabilidade quanto. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é até maior. E a gente segue agora. E vamos agora, então, ao assunto da pauta de hoje. É um assunto chocante. Realmente, eu fiquei chocado no momento que eu li essa matéria. É uma matéria do El País. Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. E é um grupo de estudos, tá, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e de uma organização chamada Conectas Direitos Humanos. Eles mostram que a regulação nesse período do país envolveram, pasmem, 3.049 normas federais produzidas só em 2020. Nesse momento, o estudo foi publicado, como eu disse, no dia 20. Tem uma fotografia, vocês não estão vendo, mas quando eu publicar esse vídeo, ela vai estar de um indígena pedindo impeachment já de Jair Messias Bolsonaro. E temos aqui um briefing, depois eu vou entrar em mais detalhes. O briefing é o seguinte: a linha do tempo mais macabra da história da saúde pública do Brasil emerge da pesquisa das normas produzidas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro relacionadas à pandemia do coronavírus. Num esforço conjunto desde março de 2020, desde março ele negava que ia acontecer uma pandemia, ele dizia que iriam morrer entre 700 e 800 pessoas, que era só uma gripezinha, o Smart Terra a mesma coisa. E a Conectas Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, se dedicam a coletar e esmiuçar as normas federais e estaduais do Brasil relativas ao novo coronavírus, produzindo um boletim chamado Direitos na Pandemia, Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid no Brasil. Essa publicação que eu falei agora, gente, já é o 10º boletim e eu não conhecia isso. E isso, evidentemente, se referindo, então, a essas políticas todas promovidas pelo governo Bolsonaro, né, pelo governo brasileiro. E seguimos. Segue o El País dizendo que obteve com exclusividade essa análise. Na verdade, não, El País, você não obteve com exclusividade, porque essa análise, por exemplo, você também pode encontrar na internet. Eu vou deixar o link aqui, ela está publicado, eu estou aqui com ela aberta. É um arquivo de 42 páginas em PDF, a gente pode baixar. Eu li a maioria deles, muitos gráficos, é extremamente bem detalhada. Entretanto, a reportagem do El País, ela é um resumo muito bom, por isso que eu vou me ater a ela, mas eu li o conteúdo dessas 42 páginas de ontem para hoje e realmente eu fiquei chocado e fiquei cada vez mais indignado por ter um presidente da República desse baixo nível sabotando o país, fazendo com que as pessoas morram de forma inútil. E nós seguimos. Obtida com exclusividade, nesse caso não, pelo El País, a análise da produção de portarias, medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões de decretos do governo federal, assim como levantamento de falas públicas do presidente. A maioria vocês estão evidentemente a par, as inúmeras fake news, a história da cloroquina, da ivermectina, ele correndo atrás da EMA, aquela porrada de babaquice, aquilo tudo planejado. Desenha um mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados pela Covid-19. Vocês têm alguma dúvida nisso? Nós estamos já agora indo para 9 milhões de infectados, 213 mil brasileiros mortos, 10% do número total do mundo. Estados Unidos, a mesma coisa.
400 mil americanos mortos, lá também igualzinho por causa da política igual do irmão gêmeo dele, Trump. E ao contrário de outras nações do mundo, ainda sem uma campanha de vacinação com cronograma confiável. É uma confusão só, vocês estão vendo agora aí. Os fatos, na realidade, atropelaram o governo Jair Messias Bolsonaro. Os fatos atropelaram, ele foi atropelado pela própria dinâmica. E quem foi o motor dessa dinâmica? O governador Dória. O governador Dória jogou na cara da nação, especialmente na cara do presidente da República, que declarou uma guerra aberta contra ele, justamente em função da busca de espaço, a questão da vacinação. A Coronavac foi o alvo. Ele em todo momento dizia que vacina chinesa ele não iria comprar porque não tem qualidade, porque o vírus começou lá sem prova nenhuma, absolutamente sem prova nenhuma. O governo dele, ao longo desses 2 anos, promoveu uma série de ataques à China e agora isso tudo está se voltando contra o nosso país, como a gente já vai falar. Não é possível mensurar quanta das mais de 212 mil mortes, hoje já 213 mil, de brasileiros poderiam ter sido evitadas se, sob liderança de Bolsonaro, o governo não tivesse executado um projeto de propagação do vírus. Mas é razoável afirmar que muitas pessoas teriam hoje suas mães, pais, irmãos e filhos vivos, caso não houvesse um projeto institucional, ou seja, proposital, do governo brasileiro para a disseminação da Covid-19. Essa pauta vai ser longa, evidentemente, porque ela é muito importante, a gente não pode ser rápido nisso. Nós temos que nos ater aos detalhes. Há intenção, há planos e há ação sistemática nas normas do governo e nas manifestações de Bolsonaro, segundo aponta o estudo. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia, ou seja, tudo de caso pensado. Bem ao contrário, a sistematização dos dados, ainda que incompletos, em razão da falta de espaço na publicação, em relação ao boletim número 10 agora, para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional. Vocês perceberam a gravidade que é esse relatório? Nós estamos falando de um relatório produzido simplesmente por uma das mais conceituadas universidades do mundo e a primeira do país, é a Universidade de São Paulo. E vamos seguir. Revela o empenho e eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional. Eu volto a repetir e enfatizar, deliberadamente, declaradamente, com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo. O custo vocês todos estão a par. Eu tenho já pessoas próximas que morreram. Eu não culpo Bolsonaro, é claro que eu culpo Bolsonaro, e mais agora ainda, afirma o editorial da publicação. Esperamos que essa linha do tempo forneça uma visão de conjunto de um processo que vivemos de forma fragmentada e muitas vezes confusa. Eu faço questão de ler aqui as pessoas que prepararam esse grande estudo, não é? Porque isso é muito importante. A pesquisa é coordenada por Deise Ventura, uma das juristas mais respeitadas do Brasil, pesquisadora da relação entre pandemias e direito institucional e coordenadora do doutorado em saúde global e sustentabilidade da USP. Fernando Auti, professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP, Faculdade de Saúde Pública, e diretor da CPDISA USP. E também a Camila Lisa Assano, coordenadora de programas do Conectas Direitos Humanos, e Rosana Rocha Reis, professora do Departamento de Ciência Política do Instituto de Relações Internacionais da USP. Ou seja,
Não há a menor dúvida que isso é um assunto extremamente sério e grave, isso que eu estou relatando agora a vocês aqui. É uma linha do tempo, e aí eles dividem em um conjunto de vetores, 3 vetores. É uma linha do tempo composta por 3 eixos. O primeiro eixo, atos normativos da União, inclusive a edição de normas por autoridades e órgãos federais e vetos presidenciais. 2. Atos de obstrução às respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia, ou seja, obstruindo o trabalho, vocês acompanharam isso, a praticamente guerra aberta entre o governo federal, leia-se Jair Messias Bolsonaro e a alta gestão da presidência, contra os governadores, em especial contra o governador Dória. E terceiro, propagação contra a saúde pública, definida como discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica. É a história das fake news todas que o presidente Bolsonaro vive todo dia nas lives dele. É uma live 10 mentiras e sem comprovação científica, evidentemente, é uma direta aqui na história da ivermectina e também na história da cloroquina, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular à recomendação de saúde baseadas em evidências científicas e promover o ativismo político contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avanço da Covid-19. Vocês perceberam? Perceberam a gravidade disso? Aquilo foi instrumentado, aquilo foi pensado, foram conjuntos de medidas. Fake news de um lado, normas do outro, o presidente em guerra com os estados, desautorizando, desacreditando. Os autores assinalam que a publicação não apresenta todas as normas e falas coletadas e armazenadas no banco de dados da pesquisa, mas sim uma seleção que busca evitar a repetição e apresentar o que foi mais relevante. Então, esse briefing. Dilma sofreu impeachment por nada, e esse genocida Bolsonaro não sofre impeachment. Essa é a realidade. Por que não sofre impeachment? Porque nós temos lá um Congresso em total conluio com o governo, que só pensa em si próprio, não na nação brasileira, e à frente dele nós temos, talvez pior do que Bolsonaro, ou do mesmo quilate que Bolsonaro, Rodrigo Maia. É somente por isso. Mas vamos seguir aqui, porque a pauta é longa. A análise mostra que a maioria das mortes seriam evitáveis por meio de uma estratégia de contenção da doença, o que constitui uma violação sem precedente do direito à vida, do direito à saúde dos brasileiros. Vocês têm alguma dúvida que é exatamente isso que está acontecendo há 2 anos aqui, desde que entrou o governo Jair Messias Bolsonaro, e agora com mais intensidade depois da pandemia, um ataque à brasilidade, um ataque a todas as instituições, um ataque às minorias, um ataque aos indígenas, aos quilombolas, um ataque ao meio ambiente, uma destruição sistemática do país. Os atos e falas de Bolsonaro são conhecidas, mas acabam se diluindo no cotidiano alimentado pela produção de factoides e de notícias falsas, no qual a guerra de ódio é também uma estratégia. Vocês acabaram de ver agora nos Estados Unidos fragmentados, 6 de janeiro, invasão do Capitólio incitada pelo presidente da República, à época que acabou de sair Trump, levou um pé na bunda de Joe Biden, incitou, houve uma invasão ao Capitólio, morreram 5 pessoas, a nação está totalmente rachada. E lá rachada de que forma? Entre os adeptos mais conservadores da extrema-direita, que são de Trump, adepto a ele, que ele cultuou nesses 5 anos, e também, não nos esqueçamos, da morte também covarde de um policial americano matando o negro George Floyd. Agora também há um acirramento muito maior racial. Então existem agora 2 grandes polos, uma questão racial e uma questão agora também entre adeptos de Trump e não adeptos de Trump. Lá Trump acusou
Joe Biden de fraude, sem nenhuma evidência, de nada. Aqui Bolsonaro diz, repetindo o chefe dele lá, a quem ele jurou obediência e bateu continência. Aqui ele fala, não, houve fraude, eu deveria ter vencido no primeiro turno, mas houve fraude. Que fraude? Ele nunca mostrou nenhuma evidência de fraude, mas ele diz, houve fraude. Bolsonaro é um repeteco, tupiniquim do presidente Trump. Lembrando que o presidente Trump foi eleito antes, né? Tanto é que ele está saindo agora em 2021, terminou o mandato em 2020, e Bolsonaro em 2022. Será que isso é um prelúdio que nós vamos ter aqui também quando houver a transferência de poder? Porque Bolsonaro, se não for impedido, ele não pode vencer. A gente não pode deixar que ele vença de forma nenhuma, porque senão, além da guerra de ódio, além de toda a destruição que nós vimos nos Estados Unidos, a gente vai ter, sim, ele tem razão, coisa muito pior aqui. E isso tudo, diz a publicação, para encobrir a consistência e persistência do projeto que avança enquanto a temperatura é mantida alta nas redes sociais. Ele está o tempo todo nas redes sociais com fake news, com factoides, com notícias falsas, fake news, e aí tirando atenção, por exemplo, de ataques à cidadania, ataques ao meio ambiente, ataques à ordem econômica. Nós transferimos 1,2 trilhão de reais, e a maioria da população não ficou sabendo, para o sistema financeiro, enquanto a nação tem que ficar mendigando um auxílio emergencial que agora é negado a ela. Então, tudo isso fazendo parte de uma grande conspiração. O texto é muito contundente, o texto é longo, mas a gente vai tentar ser bastante rápido e executivo. Também torna-se explícito contra quais populações se concentram e concentraram os ataques, além dos povos indígenas, a quem Bolsonaro negou e nega até mesmo água potável. Vocês lembram o que ele fez, né? Há uma série de medidas tomadas para impedir que os trabalhadores possam se proteger da Covid-19 e fazer isolamento. O governo ampliou de atividades essenciais até mesmo para salões de beleza e buscou anular o direito ao auxílio emergencial de R$ 600 determinado pelo Congresso a várias categorias, dentre elas, por exemplo, pescadores e outros profissionais. Por quê? Se eu dou dinheiro para as pessoas, evidentemente as pessoas vão estar em isolamento. Ele queria que você não desse nada disso para ninguém, absolutamente nada. E aí as pessoas tinham que trabalhar, e aí a ordem econômica voltaria a funcionar, o país voltaria a funcionar. Agora, se morresse 500 mil pessoas, como ele costuma dizer, algum dia as pessoas têm que morrer. Mas ele mesmo está lá no bem bom. Ao mesmo tempo, também, Bolsonaro vetou integralmente o projeto que prevê compensação financeira para aqueles trabalhadores que ficarem incapacitados em consequência de sua atuação para conter a pandemia. Ele simplesmente vetou. Se tem, por exemplo, médico e enfermeiro que ficou incapacitado, ele vetou. Não. O quê? A gente não tem responsabilidade nenhuma, não. Vamos agora a uma linha do tempo. Uma linha do tempo que o assunto realmente é muito grande. E vamos começar aqui, e isso aí, agora a gente vai item a item, tá? O que eles chamaram aqui, o que o país chamou da pequena crise. Uma portaria da Fundação Nacional do Índio FUNAI tenta abrir uma brecha para acesso de não indígenas em caráter excepcional, com o objetivo de realizar atividades essenciais em território de povos indígenas. Isso foi em 1º de janeiro de 2020. A pandemia já estava acontecendo, não tinha ainda morrido ninguém, lembra? Na verdade, eu tinha morrido um, que a primeira morte foi no dia 26. A medida busca usar a Covid-19 para criar uma porta de acesso a comunidades que nunca tiveram contato com não indígenas, nem com seus vírus e bactérias, ou que decidiram viver sem contato. O que o presidente da República disse nessa ocasião? Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, no meu entender, muito mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Pelo mundo todo.
e vamos em frente. Então isso foi exatamente no dia 1º de março. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mandetta agora recentemente veio a público e afirmou, inclusive consta do livro dele, que Bolsonaro estava ciente por ele que poderiam morrer mais de 180 mil pessoas no âmbito da pandemia. O que ele fez? Demitiu o Mandetta. Vamos agora, em frente. Abril, semana da epidemia, de 15 de 5 a 10 do 4. E aí é a troca justamente do Mandetta. Bolsonaro demite o ministro da Saúde durante a pandemia, Luiz Henrique Mandetta, além de político e médico. A principal razão da demissão é a discordância sobre o uso da cloroquina e sobre a atuação pautada pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Lembra vocês que o Bolsonaro aqui, ele chegou a ameaçar a saída da Organização Mundial de Saúde. Por que ele fez isso? Porque o Trump saiu. O Trump saiu nos Estados Unidos, saiu da OMS, saiu acusando a OMS, falando uma opção de coisa. O Trump também saiu do Acordo Ambiental de Paris, o Acordo de Paris também saiu. E o que Joe Biden fez agora no primeiro dia, na primeira canetada, voltou aos Estados Unidos ao Acordo de Paris e assinou embaixo: a Organização Mundial de Saúde é a organização máxima e líder na condução da pandemia. Ou seja, desfez tudo o que Donald Trump fez e que Bolsonaro então estava aqui copiando. Por isso que ele teria ameaçado aqui também sair da OMS. Só não saiu porque houve uma grita geral aqui. Então a principal razão da demissão do Mandetta foi a discordância sobre o uso da cloroquina e sobre a atuação pautada pelas recomendações da OMS. E qual eram essas recomendações? Isolamento social, uso de máscara. Bolsonaro não queria nada disso. Estava tudo planejado sistematicamente para que essas pessoas se trumbicassem e morressem, mas a economia não podia cair, não podia entrar em colapso. O presidente passou a buscar assessoria para se contrapor aos dados e à estratégia do Ministério da Saúde, literalmente sabotando o Ministério da Saúde. Entre aspas, o Palácio do Planalto passou a ser frequentado por médicos bolsonaristas. Ele, Bolsonaro, palavra do Mandetta, queria no seu entorno pessoas que dissessem aquilo que ele queria escutar. Nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a cloroquina como caminho de saúde. A preocupação dele era sempre: vamos dar esse remédio, porque com essa caixinha de cloroquina na mão, lembra que ele fica assim com a caixinha da cloroquina na mão, os trabalhadores voltarão ativos, voltarão a produzir. A tônica era essa. Ele evidentemente usou essa cloroquina como uma indução às pessoas todas, e muitas, milhares, centenas de milhares embarcaram nessa. Se ela tivesse a cloroquina na mão, ela podia voltar a trabalhar tranquilamente, que não ia acontecer nada. Mas você sabe muito bem que a cloroquina é uma panaceia, ela chegou a ser estudada, chegou a ser considerada pela Organização Mundial de Saúde, que é abandonada, todas as instituições sérias abandonadas, e o próprio pai, um pesquisador francês que veio com essa história de cloroquina, hidroxicloroquina, agora, depois de estar sendo processado na França por charlatanismo, ele também renegou a cloroquina. O que está acontecendo agora? Vocês sabem o que está acontecendo agora? Bolsonaro diz que não. Eu não recomendava cloroquina, não. Não. Eu? Cloroquina? Nem sei o que é cloroquina. Quando? Onde? Pazuello a mesma coisa. Eu? Cloroquina? O Ministério da Saúde recomendando cloroquina? Tu vê a todo tempo isso, um aplicativo agora, recente. Ah não, aquele aplicativo foi colocado no ar de uma forma indevida. Que forma indevida? Que forma indevida? E o cara continua ministro. Ao final de março, segundo Mandetta, o presidente passou a buscar assessoria para se contrapor aos dados e à estratégia do Ministério da Saúde. Vamos lá, vamos dar esse remédio, porque com essa caixinha de cloroquina na mão, os trabalhadores voltarão ativos, voltarão a produzir.
E como frisa aqui, o trabalho dele, evidente, o projeto dele para o combate à pandemia é dizer que o governo tem um remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem já ia morrer de qualquer maneira. Tem mais uma dúvida? Por que o presidente da República está sendo processado no Tribunal de Haia? Já foi aceito o pedido para análise, processando Jair Messias Bolsonaro por indução ao genocídio, especificamente nesse caso, desse processo das comunidades indígenas. Agora, depois desse trabalho, camarada, as chances dele de em algum momento ser preso por genocídio aumentam substancialmente. E o que Bolsonaro disse em abril? E daí? Lamento. Quem quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não sou milagre. E ainda soltou essa também, né? Eu não sou coveiro. Quando perguntaram a ele sobre o número de mortes, eu não sou coveiro. Isso foi em abril, saída do Mandetta. Maio, semana de 3 a 9 de maio, guerra com os estados. Bolsonaro usa decretos para boicotar as determinações de prevenção e combate à Covid de estados e municípios. Usa decretos. Preste atenção na palavra. Usa decretos. Lembra, o início era um plano institucionalizado, governamental, que envolvia a produção de normas, regulamentos e resoluções para a promoção e a ampliação do coronavírus no país. Bolsonaro usa decretos para boicotar as determinações de prevenção e combate à Covid-19 de estados e municípios. Para isso, amplia o entendimento de que é atividade essencial durante uma pandemia e que, portanto, pode seguir funcionando apesar do agravamento da emergência sanitária. Assim, a área de construção civil, que emprega milhares de pessoas, salões de beleza e barbearias, academia de esporte de todas as modalidades e serviço industrial em geral, passam a ser consideradas atividades essenciais. Igualzinho como médico, enfermeiro, igualzinho como um operador de usina. Isso ele disse que era atividade essencial. E por que ele disse isso? Mais uma vez falando, ele não queria que as pessoas se mantivessem em isolamento. Se a pessoa morre, se contamina, se o número de contaminados cresce exponencialmente, ele não estava nem aí para isso, ou seja, um completo irresponsável. Eu não vou usar o termo genocida porque eu só posso ser processado amanhã, mas em algum momento ele vai ser julgado em Haia por genocídio, e eu tenho a certeza que ele vai ser condenado por genocídio do povo brasileiro. O presidente tenta ainda isentar os agentes públicos de serem responsabilidade civil administrativamente por atos e omissões no enfrentamento da pandemia. Ou seja, o ministro que fez isso tudo, os vários escalões, todos eles, amanhã ou depois, com 300, 250 mil mortes, eles não vão ser responsáveis por absolutamente nada. Bolsonaro também veta o auxílio emergencial de R$ 600 mensais, instituído pelo Congresso, a pescadores artesanais, taxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, entregadores de aplicativo, profissionais de autenticação física, feirantes, garçons, babás, manicures, e aí vai. E temos então ainda, em maio, a saída do Tait. O novo ministro da Saúde, o médico Nelson Tait, se demite. Diz o Tait: não vou manchar a minha história por causa da cloroquina. Assume o posto interinamente o general da ativa Eduardo Pazuello. E o que a primeira coisa que o Pazuello faz? A primeira delas que ele declarou que não fazia a menor ideia do que era o SUS. É inacreditável, né? Ele declarou: eu não sei nada, eu não sei nem o que é o SUS. Mesmo assim, ele passou a ser o ministro da Saúde. E a militarização do Ministério se amplia ainda mais. Um protocolo do Ministério da Saúde, preste atenção, hein? Agora o Pazuello nega. Um protocolo do Ministério da Saúde determina o uso de cloroquina para todos os casos de Covid-19, medicamento de forma comprovada, que está errado aqui, sem eficácia para combater o novo coronavírus.
Bolsonaro abre guerra contra os governadores. Foi aquela verdadeira guerra, praticamente ameaçou de intervenção e tudo mais. O Conselho Nacional de Saúde denuncia que mais de 8 bilhões de reais destinados ao combate à pandemia deixaram de ser repassados aos estados e municípios, que sofriam na época com a falta de insumos básicos, respiradores e leitos. Enquanto isso, sobrava cloroquina. O CNS lançou o Repassa Já naquela altura do campeonato. E o que diz o presidente da República? Se for isso mesmo, é guerra. Se quiserem, eu vou a São Paulo. Vocês têm que lutar contra o governador. Vocês entenderam? Entenderam em que pé a coisa chegou? Junho, apagão de dados. Lembra em junho? Antes, nós tínhamos uma página no Ministério da Saúde ultra detalhada. Eu mesmo entrei e estava construindo as minhas próprias tabelas de acompanhamento da pandemia, porque os dados eram muito detalhados. De uma hora para outra, os dados todos desapareceram. Apagão de dados é quando o governo começou a esconder os dados. Bolsonaro incita seus seguidores a invadir hospitais e filmar. Lembra daquilo? Com a justificativa de que os números de doentes e de ocupação de leitos estavam inflacionados. Em 3 de junho, o governo divulga dados sobre a Covid com atraso, após 22 horas. Em 5 de junho, o Ministério da Saúde sai do ar e retorna no dia seguinte, somente com informações da última 24 horas. Tentando esconder. Foi quando eles criaram, então, a imprensa criou Globo, Extra, Folha de São Paulo, Estadão e UOL formaram um pool para fazer a apuração própria. Daquele momento em diante, gente, eu comecei a acompanhar os dados da pandemia, porque eu acompanhei, como acompanho até hoje, sempre por esse veículo. Não dava para confiar absolutamente mais nada do que o governo falava. Nós estamos falando em 212 mil mortos. Há levantamento que mostra que isso pode ser mais de 250 mil, muito mais que 250 mil. Isso é número, evidentemente, subestimados. Nós temos estoque de cloroquina para mais de 20 anos. E agora para muito mais, né? Porque agora que eles estão dizendo que eles não... cloroquina? Eu não faço a menor ideia do que é cloroquina, não. E o que Bolsonaro disse? Arranja uma maneira de entrar e filmar, incitando lá os bolsonaristas. Quantos deles invadiram lá os hospitais? Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Será que vocês não lembram de alguma coisa que aconteceu agora no dia 6 nos Estados Unidos, não? Com o presidente Trump incitando as pessoas a invadir o Capitólio? Eu fico me perguntando de novo aqui, e como é que vai ser em 2022, quando Bolsonaro levar um pé na bunda? Como é que vai ser? E julho, vetos da maldade. Aí é legislação, hein? Legislação de novo. Vetos da maldade. Julho, Bolsonaro veta a obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Ou seja, quanto mais gente, melhor. Não precisa usar máscara não, está vetado. Também veta a multa ao estabelecimento que não disponibilizassem álcool gel em 70% em locais próximos às suas entradas. Bolsonaro veta a obrigação de estabelecimento em funcionamento durante a pandemia de fornecer gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscara de proteção individual. É inacreditável, né? É inacreditável isso. Veta ainda a obrigação de afixar cartazes informativos. Veta. Sobre a forma de uso correto de máscara. Veta. E de proteção individual nos estabelecimentos prisionais, no estabelecimento de cumprimento de medidas socioeducacionais. Veta. Sabe o que aconteceu? Uma verdadeira chacina nos presídios e instituições, porque simplesmente ninguém sabia de nada. Bolsonaro veta medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19, entre elas o acesso à água potável, materiais de higiene e limpeza, leitos hospitalares e de UTIs, ventiladores e máquinas de oxigenação. Vetou.
sanguínea, materiais informativos sobre a Covid-19 e internet nas aldeias. Ou seja, quanto mais você não souber, melhor, que vocês morram. Veta também a obrigação da União de distribuir alimentos aos povos indígenas durante a pandemia na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas. É justamente por isso que nós temos agora em Haia um pedido já em análise de condenação, de condenar o presidente Jair Messias Bolsonaro por genocídio das comunidades indígenas, justamente baseado nisso. E nesse mesmo mês o Exército paga 167% a mais pelo principal insumo da cloroquina, com a seguinte justificativa: produzir esperança para corações aflitos. E o Pazuello agora diz que não, cloroquina, a gente nunca fez isso. E eu me lembro bem dessa crítica do Gilmar Mendes ao criticar a militarização do Ministério da Saúde. Gente, eles tiraram todos os especialistas do Ministério da Saúde, as pessoas de carreira, e colocaram encheram de militares da reserva, todos no chamado, vocês devem conhecer, Partido da Boquinha, todos eles lá ganhando DAS. O que aconteceu? Aconteceu que nada mais funcionou. Ao criticar a militarização do Ministério da Saúde, o ministro do STF, Gilmar Mendes, define a resposta do governo federal à pandemia como genocídio. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. E por que ele disse isso? Porque nós temos à frente do Ministério da Saúde um general da ativa. O general Pazuello, ele não é um general da reserva, ele é da ativa. Portanto, ele leva junto com ele as responsabilidades também do Exército. E nessa época, os militares, o Exército ficou oriçado, criou uma situação enorme contra o STF, ameaçou implicitamente, sabe? Aquela ameaça à lá Vilas Boas, na época do impeachment de Dilma Rousseff, igualzinha, mesma coisa. Ora, verdade, é só verdade. E o que Bolsonaro diz? Lamento as mortes, morre gente todo dia, de uma série de causas. É a vida. É a vida. Agosto de 2020. Ataque à vacina. Bolsonaro veta, mais uma vez, legislação. Veta integralmente o projeto de lei que determina a compensação financeira paga pela União a profissionais e trabalhadores de saúde que ficarem incapacitados por atuarem no combate à Covid-19, como tinha falado no briefing lá atrás. É uma desumanidade só. O governo Bolsonaro ignora a proposta. O governo Bolsonaro ignorou a proposta da Pfizer. Já naquela oportunidade, a Pfizer queria vender 70 milhões de doses da vacina dela para o Brasil. Sabe o que o governo Bolsonaro disse? Não, a gente não quer. E agora nós estamos mergulhados aqui no início do nosso plano de vacinação sem vacina, porque os insumos necessários à produção das vacinas, tanto da Oxford, AstraZeneca, quanto também da Coronavac, são chineses, e em função da alta demanda e também como retaliação do governo chinês ao governo brasileiro, eles estão retendo isso. Bolsonaro correu, se ajoelhou diante dos indianos, aí pediu que eles vendessem 2 milhões de doses, aí preparou um avião, uma opção de palhaçada, o governo indiano disse não, só liberaram hoje. Só faz merda. Nisso, em agosto, a Pfizer já tinha oferecido 50 milhões de doses, o governo disse 70 milhões de doses, o governo disse, nós não queremos. O governo ignora a proposta da Pfizer, que garante a entrega do primeiro lote de vacinas. O primeiro lote de vacinas ofereceu os 70 milhões em 20 de dezembro de 2020. 20 de dezembro. O Ministério da Saúde rejeita a doação de pelo menos 20 mil kits de teste PCR para a Covid-19 da empresa LG Internacional 2 meses após a oferta. Sabe por que eles
Sabe por que o país acabou não sendo testado de maneira nenhuma? Porque se começasse a testar o país todo, o número de pessoas infectadas seria muito maior. Se você pensa que morreram só 213 mil pessoas, não, gente. Os 213 mil que morreram agora foram aquelas cuja a causa morte no atestado de óbito está lá, causa morte, Covid-19, tá? Entretanto, há milhares e milhares de outras mortes atribuídas à chamada insuficiência respiratória aguda. A insuficiência respiratória aguda inclui a influenza e também a Covid-19. Então, por exemplo, aquele camarada, aquela pessoa que morreu, mas que não havia condições de se fazer um teste para saber se ela estava com Covid-19, o atestado de óbito dela foi esse, insuficiência respiratória aguda. Então, ela não foi, evidentemente, adicionada a essa contabilização das 213 mil mortes. E é justamente por isso que eu digo para vocês que as estimativas são muito maiores, muito maiores. E o que Bolsonaro disse nesse mesmo mês de agosto, enquanto a Pfizer oferecia 70 milhões de doses ao Brasil para começar a vacinar a sua população em dezembro, 20 de dezembro. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Até recentemente ele falava isso. Eu não vou tomar. Se tomar vacina, eu não tenho nenhuma responsabilidade que se você tomar vacina, você virar um jacaré. Se você tomar, você ter isso, ter aquilo, aquilo outro. O que ele está querendo fazer ali, minha gente? Desestimular as pessoas. Evidentemente, desestimular as pessoas. Um boicote, claro, um boicote criminoso ao esforço que naquele momento estava sendo conduzido na direção do Plano Nacional de Vacinação. Isso, gente, era em agosto ainda, tá? Setembro, militar na saúde. Uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa flexibiliza ainda mais a prescrição da ivermectina e nitazoxanida, filha da mãe, dispensando a retenção de receita médica para a venda em farmácia, ou seja, você pode comprar qualquer coisa. São remédios totalmente panaceia. E os caras começaram a liberar e pode comprar aí, não tem problema nenhum não. Os medicamentos são propagandeados pelo governo como eficazes para a Covid-19, mas estudos científicos mostraram que não diminuem a gravidade da doença nem impedem a morte do paciente. O general da ativa, Pazuello, é efetivado como ministro da Saúde. Eu lembro bem desse dia. O que Bolsonaro disse, agora nós estamos falando em setembro, hein? Setembro. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados. Ajudando, olha a cara de pau, ajudando prefeitos e governadores com necessidade da saúde. Os caras boicotaram através de legislação, os caras retiveram dinheiro, os caras fizeram e aconteceram para que nada acontecesse. E ele declara isso. Vocês percebem como isso compõe um grande complô a favor justamente da propagação da Covid-19 no país? E, evidentemente, quanto maior a propagação, mais gente morrendo. Outubro, vacina chinesa. Aí começou a guerra contra a Coronavac. Bolsonaro afirma que a pandemia foi superdimensionada e que cloroquina garante 100% de cura. Agora ele disse, não, eu nunca falei isso. Eu não sei nem o que é cloroquina. Nunca falei isso, não. Eu nunca falei isso. Diz isso. Pazuello a mesma coisa. E Bolsonaro garante 100% de cura, garante. O cara parece até aquela história do feijão mágico lá, daquele Valdomiro, charlatão lá. Se usada no início dos sintomas e cancela a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac por Pazuello e Ministério da Saúde. Entre aspas, o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Eu lembro bem desse dia. Pazuello comprou do Dória, Bolsonaro deu um piti, desautorizou ele botou o rabinho entre as pernas. Quem manda é ele é o chefe. E ele disse,
Está acabando a pandemia no Brasil. Acho que o João Dória, governador de São Paulo, quer vacinar o pessoal na marra rapidinho, porque a pandemia vai acabar. E daí ele fala, acabou por causa da minha vacina. Quem está acabando é o governo dele, com toda certeza. O que eu vejo na questão da pandemia está indo embora. Já aconteceu. A gente vê livro de história. Primeiramente que ele é um boçal, é um ignorante, é um completo bucéfalo. Essa é a verdade. A inteligência desse homem é nada. Como ele foi eleito presidente da República, sinceramente, isso é um estudo de caso para as próximas gerações. Você acredita que esse homem lê livro? Lê livro? Você acredita? É brincadeira, né? Lê livro. E a história desmentiu, minha gente. Ontem, essa semana, a gente está com mais de 1.300 mortes por dia, mais do que o pico máximo que foi em agosto e setembro do ano passado, porque isso pela virada do ano, entendeu? A gente já está com 213 mil e mesmo agora já com a imunização começando, mas é um número muito limitado ainda. Nós temos agora a vacinação no país, embora em todo o território nacional, 6 milhões de doses. Ainda está sendo produzida pelo Instituto Butantan 4 milhões, que tem que ser autorizado novamente pela Anvisa e depois não precisa mais autorização. Mas agora no território nacional, até daqui, o final do mês, até talvez o meio do próximo mês, nós vamos ter só 10 milhões de doses. Agora eu queria dar uma paradinha aqui para fazer um briefing sobre essa questão de doses. Eu fiz um levantamento para a gente entender quanto tempo vai levar de fato, no melhor cenário, tá? Para a gente produzir as vacinas no país. Capacidade de produção das vacinas. O Instituto Butantan, ele declarou que ele pode produzir até 1 milhão de doses de vacina dia, tá? Isso, evidentemente, se ele receber todos os insumos da Coronavac. A empresa Sinovac ontem declarou que vai receber, o Instituto Butantan vai receber todos os insumos necessários para as 100 milhões de doses contratadas. Então a gente vai ter 100 milhões de doses. O governo já comprou os 100 milhões de doses? Não. O governo só comprou 46 milhões. 54 milhões de doses é opcional para o governo comprar. Ele não comprou ainda. Mas vamos supor que o governo vá comprar então as 54 milhões de doses. Não se esqueça, nós só estamos agora vacinando com 6 milhões de doses. 6 milhões de doses só dá para imunizar 3 milhões de pessoas. 3. A população do Brasil são 212 milhões. Para nós atingirmos a imunidade de rebanho é aquela quantidade de vacinados que, depois de passado esse número crítico, o fator de multiplicação de cada 100 pessoas infectando outras 100 cai abaixo de 100, ou seja, aí a pandemia começa a cada vez diminuir, tá? Então, guarde esse número também, tá? 70%, que são 148 milhões de pessoas serem vacinadas, ou seja, 300 milhões praticamente de doses de vacina. Mas, vamos falar das doses. Vacina então do Butantan, 1 milhão de doses por dia. Declaração da Fiocruz, quando tudo estiver funcionando, que não está funcionando ainda, tá? Da produção, da capacidade produtiva da Fiocruz, 700 mil doses por dia. Isso dá, então, quando tudo estiver funcionando, quando todos os insumos estiverem aqui, dá 1 milhão e 700 mil doses. Se você fizer a conta, isso seriam necessários para imunizar a população de 212 milhões de pessoas em 250 dias úteis, ou seja, 11,33 meses, tá? Já estamos praticamente em fevereiro, então coloca mais 11 meses. É óbvio, gente, que isso é ao longo do tempo de produção, né? Então, se a gente conseguir ter uma estratégia, meu Deus, estratégia é com esse desastrado do Pazuello. Ele não preparou o país em nada, o país está totalmente despreparado. Mas vamos supor também que na melhor das hipóteses, tudo corra bem. Então, na medida em que as vacinas começarem a ser
efetivamente produzidas. Por exemplo, disponíveis nessas quantidades a partir de março, tá? Nós teríamos até fevereiro, final de fevereiro do ano que vem, a imunização de toda a população brasileira. Você acha que isso vai acontecer assim nessas contas que eu estou falando aqui? Claro que não vai. Eu estou falando no melhor dos cenários. No melhor dos cenários. Eu estou falando se o governo estivesse jogando a favor da vacinação. O governo não está jogando a favor da vacinação. Vocês estão acompanhando toda a tragédia nacional nesse momento. É uma verdadeira luta política em torno dessa questão da vacinação. Como se o que fosse menos importante é justamente vacinar a população brasileira. Então, nesse melhor cenário, seriam necessários 11 meses, ou seja, terminaria a vacinação começando em março, em fevereiro do outro ano. Mas agora também começou a ser produzido mais uma vacina aqui, que é a vacina Sputnik V. Qual é a diferença das vacinas entre a Sputnik V, entre a da AstraZeneca e entre a do Butantan? A questão da eficiência geral. A eficiência geral da vacina do Butantan, ela é de 50,38%, mas isso foi aferido num conjunto de pessoas, tá, que se dispuseram a tomar a vacina, entre aqueles que não tomaram e aqueles que tomaram, todos da área de saúde. Então, 50,38% não é o que vai acontecer na realidade da sociedade. Tá? O presidente do Instituto Butantan, ele afirmou que a capacidade de imunização vai estar, evidentemente, entre esse 50,38% e 90%. Ele disse 90%. Para mim é um bico. Mas eu acho que vai estar, evidentemente, entre esses dois extremos. Eu, por exemplo, se eu for aqui na esquina onde eu tenho um posto de saúde, eu sou idoso, eu me vacino, eu venho para casa, fico na minha casa o tempo todo, como eu estou nesse momento em isolamento, só saio de uma vez ou outra, óbvio que a minha chance de contrair o coronavírus é praticamente zero. Então, isso faz com que esse índice de eficiência aumente. No caso, entretanto, da Oxford, a Oxford, o Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela pegou para testes na fase 3 dos testes, um grupo, evidentemente, que tomou e um outro grupo que não tomou a vacina da AstraZeneca, mas foi um grupo representativo da população como um todo. A eficiência foi de 62% de imunização. Segundo ainda o diretor do Instituto Butantan, os dois são equivalentes, ou seja, o 50,38% que foi só testado em condições de profissionais de saúde, contra os 62% da população em geral. Então nós temos esses dois casos, duas vacinas absolutamente iguais, considerando aí a fala do presidente, do diretor do Instituto Butantan. E nós temos agora esse terceiro player. Esse terceiro player é a vacina da Sputnik V. É uma vacina russa. Ela já está sendo agora produzida no país. Ela está sendo produzida por uma empresa chamada Química União. Hoje eu assisti um vídeo dele. Qual é a capacidade produtiva? 8 milhões de doses por dia. O que está faltando? Eles pediram o registro para uso emergencial. A Anvisa negou. E por que a Anvisa negou? Porque a Anvisa quer que essa mesma vacina, pelos protocolos da Anvisa, e aí é protocolo, tem que ser seguido, é legislação, é lei, tá? Seja feito no país. Entretanto, esse protocolo já foi feito na Rússia, e os outros países que estão utilizando a Sputnik V, já são vários, como a Indonésia e vários outros, eles seguiram, então, eles dispensaram essa fase 3, evidentemente, porque querem logo vacinar suas populações, e consideraram somente válida os resultados obtidos na própria Rússia, mas aqui no Brasil é diferente. Então, nesse momento, nós não temos ainda essa vacina disponível para a imunização local, mas a gente vai ter, então, essa capacidade produtiva.
Segundo o representante da Química União, que eu vi hoje uma entrevista dele, ele disse que já deu entrada desde o final agora de dezembro nesse pedido de homologação da fase 3 aqui no país. Então, mais uma vez falando, se em março, tá, essa vacina foi incorporada, essa capacidade produtiva foi incorporada àqueles 1.700.000 doses combinadas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, nós vamos ter 2.500.000 doses dia. 2.500.000 doses dia dariam, então, 8 meses úteis de produção. Para quem está fazendo a conta aí, evidentemente, eu considerei um mês útil com 22 dias nesse cálculo, porque provavelmente também a produção não vai estar o tempo todo. 8 meses. Então vamos torcer para que essa vacina da Sputnik ela esteja realmente disponível e aqui sendo comprada para vacinar a população brasileira, porque nesse momento, como eu falei, nós só estamos com 6 milhões de doses e mais nada. Agora vamos ter 4. Enquanto isso, a confusão prossegue. E qual é a eficiência da vacina Sputnik? 91,4%. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a vacina da Sputnik. E quem é que está querendo usar essa vacina de qualquer jeito? Foi ao STF e tudo mais, está uma brigalhada só. O governo da Bahia. Eles não querem vacinar a população deles com a Coronavac, não. Eles querem vacinar com a Sputnik. Eu também gostaria de vacinar com a Sputnik. Eu também. Eu me sentiria muito mais tranquilo. Mas se não tiver outra maneira, eu vou me vacinar com a Coronavac mesmo. Tá? Então vamos seguir aqui. Então eu fiz esse briefing aqui porque eu achei importante nesse ponto da história. Novembro, produção de mentiras. Apesar de todos os fatos e número encontrado, Bolsonaro afirma que o Brasil foi um dos que menos sofreu com a pandemia. Gente, nós temos 10% de todas as mortes da pandemia. Vamos pegar um número aqui, tá? A China tem 1,3 bilhão de habitantes. Lá morreram 4.500 e poucas pessoas. O Vietnã tem 100 milhões de habitantes. Morreram menos de 1.500. Brasil tem 212 milhões de habitantes, morreram 212 mil. Estados Unidos, com 331 milhões de habitantes, morreram 400 mil. Precisa falar mais alguma coisa? Apesar de todos os fatos e números encontrados, Bolsonaro afirma que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia. Como mente? Segue atacando a vacina. O que Bolsonaro diz? Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os brasileiros paulistanos a tomar. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Messias Bolsonaro ganha. Declaração do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês entenderam por que lá do início, aonde a chamada dessa transmissão é governo jogou sistematicamente de uma forma propositada na direção da propagação do coronavírus? É de estarrecer. Dezembro, qual é o plano? Bolsonaro anuncia que não vai se vacinar e atua para criar pânico na população, referindo-se a terríveis efeitos colaterais. Em resposta ao questionamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Saúde apresenta o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. É do plano fake, o mesmo plano usado para a vacinação da influenza, a gripe. É um plano fake. O governo, porém, ainda não tem vacina a oferecer, nem cronograma confiável de vacinação. Isso segue até agora. 11 ex-ministros da Saúde de diferentes partidos publicam um artigo denunciando desastrada e ineficiente condução do Ministério da Saúde em relação à estratégia brasileira de vacinação da população contra a Covid-19. Ainda não há plano emergencial para os indígenas, diz o ministro Luiz Roberto Barroso ao STF. Impressiona que, após quase 10 meses de pandemia com seus elementos essenciais, situação segue expondo o risco à vida e à saúde dos povos indígenas.
mais uma vez falando justamente por essas razões todas, é que Jair Messias Bolsonaro começa a ser agora investigado formalmente por AIA como genocida dos povos indígenas do Brasil. E o que o Bolsonaro diz? A pandemia realmente está chegando ao fim. Temos uma pequena ascensão agora. A pequena ascensão que ele diz é 1.300, quase 1.400 pessoas mortas ontem por dia e 213 mil pessoas, e a gente já com quase 9 milhões de pessoas infectadas. A pandemia realmente está chegando ao fim, diz Bolsonaro. Temos uma pequena ascensão agora, que chama de pequeno repique, que pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica. Gente, eu estou falando declaração dele agora. Declaração dele agora. É declaração dele de dezembro. Isso não é declaração dele de lá de trás, não. A pressa da vacinação não se justifica. Vão inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. É dos fake news, do jacaré e disso ou daquilo e tudo mais. Se você não concluir como eu concluí, que ele contribuiu decisivamente para as 213 mil, amanhã 215, depois da manhã no final de semana 220, 30, 40, 50, 300 mil pessoas mortas, sinceramente, ou eu estou maluco, ou quem não concluiu que está maluco. Porque isso é mais do que evidente. Mortos por asfixia. E aí finalmente veio agora toda essa questão que a gente sabe da morte por asfixia. E nesse âmbito todo, o presidente ainda agora diz: o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, tá? Teve esse vírus potencializado pela mídia, ou seja, a mídia exagerou. Que nós temos essa mídia sem caráter, estão tentando me sabotar. É isso, meus amigos, é isso. E é justamente por isso que esse excelente artigo, esse trabalho maravilhoso, pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do governo. Eu espero que esse estudo faça com que esse Congresso tome vergonha na cara, porque ninguém nunca compilou tantos detalhes de uma sordidez contra a nação brasileira e contra o povo brasileiro, como foi feito pela USP. Então eu espero que, sendo Lira ou sendo Baleia Rossi, que eles tenham hombridade, brasilidade, para impedir Jair Messias Bolsonaro de continuar contribuindo para a chacina da nação brasileira. É isso, meus amigos. É triste, mas nós temos que estar cientes da verdade. E a verdade é essa, é uma verdade que dói,